Olá, meninos e meninas. A vida não conquistou a Terra quando os tetrápodes surgiram. Isso só aconteceu quando a reprodução deixou de depender da água. Nós já falamos isso antes nessa série. Mas os primeiros tetrápodes deram um passo revolucionário ao sair da água. Mas ainda havia um grande problema, que nós já falamos. Eles continuavam presos à água. Assim como os anfíbios modernos, que vimos no último vídeo, sua reprodução dependia de ambientes úmidos. Seus ovos secavam facilmente fora da água. E aqui, então, que surge uma das maiores inovações da história da vida, por volta de 320 milhões de anos atrás, agora no período Carbonífero. Surge então o ovo amniótico. E esse ovo possui membranas especializadas que protegem o embrião, evitam a perda de água e criam um ambiente interno semelhante ao aquático. Ou seja, então a vida levou a água consigo quando ele inventou o ovo amniótico. E esse ovo amniótico é formado por 4 membranas principais, que são sinapomorfias dos amniotas em relação aos outros vertebrados. É só então os amniotas que têm esse tipo de ovo amniótico. Os ovos dos outros bichos são diferentes. Então, a primeira membrana é amnio, envolve diretamente o embrião, formando uma cavidade cheia de líquido que o protege contra choques e dessecação. Segunda membrana é córion, que é a membrana externa, responsável pelas trocas gasosas com o ambiente, entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. A terceira membrana é alantoide, que atua no armazenamento de excreções metabólicos, o lixo metabólico, e também auxilia nas trocas gasosas. E o quarto e último membrana é o saco vitelínico, que envolve o vitelo, a gema, e ele fornece nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Além das 4 membranas principais do ovo amniótico, o ovo também possui albúmen, que é a clara, que fornece água e proteínas, além de atuar bastante como proteção mecânica e defesa contra micro-organismos. E depois você tem a casca também do ovo, que é uma estrutura externa protetora que reduz a perda de água, mas permite a troca de gases com o ambiente. E só para esclarecer, os mamíferos, nós, incluindo então os humanos, também temos ovo amniótico. Nesse ovo amniótico dos mamíferos, ou pelo menos a grande parte dos mamíferos placentários, ele é um pouco diferente, as membranas ocupam funções um pouco diferentes daquele do ovo amniótico primitivo. Na maioria dos mamíferos, então, essas membranas foram adaptadas especialmente para formar a placenta e permitir o desenvolvimento interno. Além disso, ele se desenvolve dentro do corpo da mãe durante a gestação. Não produzimos ovos com casca, como aves ou répteis, mas internamente as estruturas do ovo amniótico estão presentes e dá para ver que ele tem uma origem nesses ovos amnióticos de muito, muito tempo atrás. Bom, de qualquer forma, o ovo amniótico libertou a reprodução de rios, lagos e pântanos, permitindo então que os vertebrados conquistassem de fato o ambiente terrestre por completo. A divisão que surge evolutivamente é entre os anamniotas sem o ovo amniótico, como por exemplo os anfíbios, e os amniotas que têm o ovo amniótico.
Dentro desse grupo amniota, então, logo após o surgimento do ovo amniótico, por volta de 320 milhões de anos atrás, ocorre uma das divisões mais importantes da evolução, pelo menos para nós mamíferos, né? Porque de um lado surge os sinapsídeos, a linhagem que dará origem aos mamíferos, incluindo nós, então. E do outro, os sauropsídeos, a linhagem que dará origem aos répteis, dinossauros e aves. E essa divisão define o restante da história dos vertebrados terrestres, incluindo a disputa por quem dominaria a Terra. Será que vai ser os dinossauros ou a nossa linhagem, os mamíferos? Eu acho que você já sabe dessa resposta. Então, nós somos sinapsídeos. É isso aí. Se você gostou, comenta. Se você é educado comigo, eu respondo. Tchau!